Graça e paz. Graça e paz. Hoje nós vamos começar um estudo sobre a família. E a família vai bem? Como vai a sua família? O texto que a gente vai usar hoje vai falar da primeira família. É o texto que está em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse daí é o texto que a gente já conhece bastante. E a gente tem aqui que a gente pode comentar sobre esse texto. Várias coisas. A primeira coisa é dizer que o ato da criação do ser humano, conforme narrado em Gênesis, não é o ato de criação de uma pessoa, mas é o ato de criação de homem e mulher. É o ato de criação de uma família. Né? Sim, vejam bem, quando Deus diz, a gente muitas vezes lê, né, façamos o homem e pensa em um homem, em uma pessoa. Mas o que a gente tem aqui, se a gente prestar atenção, é que Deus cria homem e mulher. Sim. Deus cria o ser humano, a humanidade, já como algo que é uma unidade, mas que tem uma diferença aí. Sim. Então, Deus não está criando uma pessoa sozinha. Deus está criando uma comunidade humana. O que é interessante é que quando a gente olha o texto lá, ali fala homem, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Mas, na verdade, o termo que está ali em hebraico é humano. Adam. É Adam, que é o termo de onde vem a palavra Adão, que em alguns lugares do livro de Gênesis é traduzido como homem ou humano em algumas traduções, e em outros lugares é traduzido como Adão. Adam é a humanidade. Adam vem de Adama, que é terra, que é barro. Tá? E Deus cria esta humanidade, Deus criou uma comunidade que tem uma característica, uma unidade. Ela é humana, uma comunidade humana, que faz com que não haja ali uma solidão de início. A vontade de Deus é criar comunidade. E como é essa comunidade que Deus cria? Ela é, vamos ver, isso é no próximo slide. Mas vamos fazer algumas colocações antes disso. Quando a gente olha no capítulo seguinte, Gênesis 2, existe aquela colocação que não é bom que o humano esteja só. É até interessante porque uma forma de ler aquilo é como se Deus de repente olhasse para a criação e falasse: olha, é tudo muito bom, é tudo bom, é tudo muito bom, mas tem um negócio aqui que não está bom, a gente tem que dar uma consertada. Não é essa a ideia. Deus nunca quis que a gente estivesse só. Sim. Deus sempre planejou e Deus já nos cria em comunidade. A colocação de que não é bom que o humano esteja só é uma constatação que a gente deve tomar para nossas vidas. Fomos criados para viver em comunidade. Sim. Deus já sabia disso, Deus não está remendando, Deus não está fazendo uma pequena revisão do processo da criação para dizer, olha, eu vou criar a mulher porque o homem não tem que estar só. Deus nos cria para viver em comunidade e Ele já planeja isso, mas Ele deixa isso registrado para nós. Sim. Momentos de solitude, que são aqueles momentos que cada um precisa ficar um pouco sozinho, são necessários. Mas nós não somos criados para viver solitários. Nós somos criados para viver em comunidade. E a comunidade que Deus cria de início é a família. Sim. Ele cria uma família. Não, porque Deus podia criar um monte de coisa. Deus podia criar um clube. Deus podia criar uma reunião de condomínio. Uau, que jeito de começar o mundo, hein? Deus cria uma família, Ele cria gente diferente que vive junto em uma unidade, que partilha uma mesma definição, que é a definição humana. São ambos Adão, são humanidade, são terra.
né? E outra coisa é que a família é criada no ato da criação. A família não é uma instituição que foi influenciada pelo pecado. Não é porque pecou, vamos consertar assim, não. A família é a vontade direta, original, expressa, original de Deus para a nossa forma de vida. E outra coisa importante também para a gente colocar aqui é que geralmente quando a gente pensa em família, a gente pensa naquele comercial de margarina, né? Aquela família lá, aquela família naquela concepção super clássica, super convencional. Só que família não é propaganda de margarina, né? E muitas vezes a gente tem famílias que não atendem configurações que são as configurações pré-estabelecidas. Inclusive, a gente tem, por exemplo, lá em Gênesis, a família é homem e mulher e depois os filhos. Mas existem outras situações. Sim, existem outras situações. Às vezes falta o pai, às vezes falta a mãe, às vezes os netos estão com a avó, com o avô, famílias compostas de tios e sobrinhos, né? É importante que a gente não esteja só. Sim. Né? Que a gente agregue os familiares. Porque a própria Bíblia mostra configurações de família, como, por exemplo, no livro de Ruth, tem a configuração da Noemi com a Ruth, que naquele momento, vitimadas pela morte, pela viuvez, elas duas se uniram como uma família e foram abençoadas. Existem situações que vitimam algumas famílias e muitas vezes acabam levando, são situações às vezes que acontecem até mesmo como fruto de toda a turbulência que a gente sofre por estar nesse mundo onde há o pecado. Uma outra situação bíblica de uma família é quando Jesus, crucificado, ele se dirige a João, o apóstolo, o discípulo amado, e a Maria, e diz para ele, João, esta agora é sua mãe. Ele diz para Maria, ele agora é seu filho. E o texto bíblico diz que dali em diante, João recebeu Maria em casa. Então a Bíblia fala dessas configurações, que são configurações também de família e que fazem com que o ser humano não ande só. As adoções, os que se agregam, os netos, os avós, sobrinhos com tios, as mães que criam seus filhos, os pais que criam seus filhos. São configurações, são reconfigurações que nós fazemos para não estar sós. Então, voltando aqui ao texto, né? Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que a gente tem aqui, que tem uma palavrinha estranha, né? Mas é só o número 1 hebraico. Deus é um. Qual é a imagem de Deus? É a unidade. Sim. Uma coisa muito forte, né, que a gente tem, essa proclamação de que o Eterno, o nosso Deus, é um. E esta imagem de unidade, de uma unidade perfeita, de um Deus que é perfeitamente unido, deve se refletir em nós também. Sim. Como famílias, devemos refletir a unidade de Deus. Mas é uma unidade que ela não acontece na padronização de todos serem iguais. É uma unidade que ela acontece mesmo com respeito a diferenças que existem entre as pessoas. A imagem e semelhança de Deus se revela nesse início da família em uma diversidade que tanto o macho quanto a fêmea são Adão, são humanidade. Isso reflete uma igualdade diante de Deus, unidade diante de Deus, uma noção muito clara de que não há diferenças ou desigualdades entre eles, mas essa diversidade da expressão da imagem de Deus. Sim. Tem um texto aqui que, inclusive, deixa isso tudo mais evidente, que é o texto que está... É o texto que está em Gênesis 5, que está em Gênesis 5, versículos 1 e 2,
que fala que Deus criou o homem à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, e quando foram criados, homem e humanidade. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou Adão. E chamou o homem, em algumas traduções está homem, em outras está humano, e em hebraico está Adão. Que é humano. Que é humano. Deus cria o humano. Isso significa uma completa igualdade de direitos, de capacidades e uma diversidade na expressão como isso se dá. Sim. Podemos até dizer que somente quando esses diversos se juntam, a gente pode ter uma noção um pouco maior do que é a imagem de Deus. A imagem de Deus, ela não se expressa quando estamos quando somos solitários, mas quando estamos juntos em família. Uhum. Tá bom? Então agora, vamos lá falar um pouquinho sobre a nossa reflexão. Até que ponto é possível viver em família na perspectiva da criação? Certo? Sim, Até que ponto você consegue pensar nisso? Pensar nessa família que foi criada, nesse contexto sem pecado, nesse contexto não contaminado. Como ela subsiste a tudo isso? Né? Como é que ela subsiste ao pecado? Sim. Uma outra coisa que a gente também deve pensar, e aqui a gente até colocou o íconezinho de uma família, de um tipo de família que é típico no Brasil, que é a família da mãe que cria os filhos sozinho, aquela mãe batalhadora, e que a gente não vai chegar e dizer que não é uma família, né? Teria Deus planos para as famílias que não atendem o padrão propaganda de margarina? Certamente. Sim. Deus tem planos de bênçãos para cada um e cada um. Para você, para cada um que está criando seus filhos sozinhos, para cada avó, para cada avô que está criando seus netos, para cada tio e tia que está cuidando dos seus sobrinhos, para cada família que tem avó, às vezes avó, a mãe e os netos, tios, pais, sobrinho. Deus tem planos. Mas a gente fala aqui da família antes do pecado. Mas o pecado chegou ao mundo. Mas Deus tem redenção da família. Então, ore para que o Senhor te ensine a trazer a perspectiva da redenção para dentro da tua casa. A redenção que não é para salvação apenas de indivíduos. Sabe, salvação de indivíduos. Você e sua casa. Salvação de indivíduos em tempos de redenção são crises extremas. É quando a coisa está tão degenerada que a gente fala, ok, se não dá para salvar todo mundo, pelo menos a gente se salva. Mas o plano para a família não é esse. O plano é salvar todos. Que o Senhor nos abençoe e que tenhamos uma vida em família que honre os seus propósitos ao criá-la. Amém? Amém. E como família da fé, nós somos a Igreja Metodista em Vila Ester. Nosso templo fechado, mas a nossa igreja está aberta, está viva, atuante, e queremos conhecer e abençoar a sua família também. Amém. Amém.